Bom dia! Bom dia, meu querido. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo fantástico, Léo. É, Eu quero, em primeiro lugar, agradecer você imensamente se dispor de uma hora do seu feriado. Você poderia estar fazendo tantas outras coisas e estar aqui conosco. Você é um grande parceiro. Eu tenho muito, muito orgulho mesmo de a gente. Eu tô com um roteirinho aqui, só para não esquecer nada que eu tenho que te perguntar, tá? Sim, senhor. Tamo Tá junto aqui. bom? Prazer é todo meu, viu, Mas Edu? então, Só queria dizer antes, isso. antes de você se apresentar, ou seja, antes de você contar a sua história, eu costumo explicar para as pessoas o porquê dessas lives que a gente está fazendo agora. Eu resolvi, tudo teve aquele boom de lives, né? Um monte de live e tal, a gente ficou super, super, mega, hiper saturado de lives. Provavelmente te dava para assistir alguma live 24 horas por dia, né? Desculpe. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ser convidado para participar de lives, de eventos, de palestras online. E eu resolvi fazer o seguinte: eu, como um bom networker, né, como professor de networker de excelência, eu me dei conta de uma coisa. Eu preciso exercer a reciprocidade como network. E aí o que eu fiz? Poxa, agora que deu uma diminuída esse ímpeto das lives, eu vou começar a fazer essas lives para convidar aquelas pessoas que de alguma maneira contribuíram comigo nessa minha trajetória do Enchendo a Banca. E o Enchendo a Banca, vocês sabem, é aquele curso de marketing jurídico com foco no network, ou seja, com foco no desenvolvimento da sua rede de contatos e do seu marketing boca a boca. Então, eu já falei demais, porque hoje quem vai contar a história pra gente é o Léo Guinelli. Assim, Léo, normalmente nos eventos de advocacia acontece uma coisa muito louca. As pessoas são apresentadas super formalmente. E aí eu aprendi com você que é muito mais legal quando a gente conta uma história, essa evolução do que foi, como é que foi. E então eu quero que você. Antes de que eu me esqueça, pessoal, por favor, aviõezinhos para convidar as pessoas e coraçõezinhos para indexar aí no algoritmo do Instagram. O Instagram adora os coraçõezinhos, então taca pau nos coraçõezinhos dos nossos ouvintes. Léo, então, por favor, se apresente e me conte a sua história, Léo Guinelli da Eita! Uau, que prazer estar aqui. Primeiro queria dizer isso. Grande privilégio poder estar aqui com você, Edu, no Enchendo a Banca, na live da reciprocidade. Muito importante esse movimento que você está trazendo aqui pro pessoal. Com certeza, eu já aprendi muito nas suas lives, então é um grande prazer para mim estar aqui, sem dúvida. E contando um pouquinho da minha história, eu passei por algumas empresas já, né, na minha trajetória profissional. Já passei pela Natura, passei pela Accenture, passei pela escola Grandes empresas, né? Não é qualquer empresa. algumas empresas, grandes empresas, até que eu tive um estalo assim dentro de mim. Sabe quando você dá aquele insight, você fala, meu Deus, mas será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu tô fazendo o que eu gosto? E eu percebi que em todas essas empresas, tudo que eu fazia meio que me direcionava para uma coisa específica, que era ajudar as pessoas a fazer algumas outras coisas através, por exemplo, da educação, através de ensinar elas a fazer as coisas de uma maneira melhor, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simples. E eu falei, pô, eu acho que esse é o meu caminho, eu acho que eu gosto da educação. Depois de um tempo, eu descobri que não necessariamente era a educação em si, mas era a educação através das histórias. A educação através de contar histórias, porque para mim contar histórias é o melhor jeito de perpetuar o conhecimento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui para frente, né? Mas eu entendi que o storytelling é uma das melhores ferramentas para perpetuar o conhecimento dentro das pessoas, né? E se a educação era o meu grande objetivo da vida, contar histórias não podia estar separado disso. Então eu fui me especializar, fui cursar roteiro, sou especialista em roteiro pela Academia Internacional de Cinema, fui estudar como a Pixar conta histórias, e que a Pixar é a grande storyteller da nossa geração, né? A Pixar é incrível no que faz, são filmes para Da criança. sua, né? Da sua geração.
Da minha. A sua também, porque você assiste os filmes, não assiste? Cara, eu sou fascinado por animação. São Eu me incríveis. emociono, eu choro. Você chora. E aí que tá o negócio. Porque como que uma empresa de animação consegue fazer filmes para as crianças que os adultos se acabam de chorar, entende? Aí que tá o negócio. É o puro storytelling da Pixar. Foi isso que eu fui estudar. E aí foi incrível essa jornada. Foi quando eu decidi abrir a Eita, que é a empresa de contar histórias que a gente está aqui hoje conversando um pouquinho, que a gente se aproximou, né? A Eita e o Enchendo a Banca. E tem sido um grande prazer, uma grande jornada aí. Bom, para quem não sabe, algumas vezes por ano eu abro uma jornada do 1 em 1 milhão, né? A semana do 1 milhão, que é quando eu apresento para as pessoas, a gente traz muito conteúdo sobre networking especificamente, marketing jurídico. E para quem não sabe, lá normalmente a gente apresenta a oportunidade de participar do Enchendo a Banca, que é o nosso curso. E o Enchendo a Banca tem um bônus super especial com o Léo Guinelli da Eita. O Léo tem muitas outras habilidades, eu vou dizer assim, e é difícil dizer o que você é melhor, Léo. Eu tenho que dizer para as pessoas que eu tinha uma apresentação antes da EITA, agora eu tenho outra apresentação pós-EITA, graças à sua orientação. Mas, Léo, você me disse um negócio muito interessante. Você me falou dessa virada de chave, que eu vou dar um spoiler, na contação de histórias a gente chama de ponto da virada, né, não? É isso aí. Léo, tem como você dizer, e você se recorda com precisão, como é que foi essa tua virada de chave? Onde que aconteceu esse teu ponto da virada? Edu, eu acho que com precisão, assim, dia, minuto, segundo, vai ser um pouco Ah, difícil. Mas não, mas mas sempre tem um evento, né? sim, eu lembro de um momento muito marcante assim na minha carreira. Eu já estava trabalhando na Conquer e a gente teve que atender um cliente médio aí, não sei se vocês conhecem um tal de Google aí. E nessa eu tive que fazer um conteúdo com o cliente e desenvolver algumas coisas, né? E eu falei, e nesse processo de entender qual era a necessidade do cliente, desenvolver o que o cliente precisava, foi um processo muito prazeroso para mim, muito prazeroso para mim. Foi um dos melhores momentos profissionalmente falando para mim. Eu falei, cara, que coisa incrível isso que eu tô fazendo agora. E sabe quando você pensa assim, meu, eu podia fazer isso pro resto da vida? Pronto. Pronto, foi esse pum. Aí eu falei, ué, por que eu não faço isso pro resto da vida então? Por Cara, que é não? muito legal isso, né? Para quem não sabe, gente, o Léo tem muitas formações. E ele tem uma formação de técnico em segurança do trabalho. Quem diria que você ia chegar ao ponto de ser um fantástico contador de história? Meu grande amigo Almir, do Movimento Raiz, obrigado pela tua participação. Eu preciso dizer uma coisa para vocês, pessoal. Às vezes as letrinhas passam e eu estou prestando tanta atenção aqui no nosso convidado, no que ele tem para dizer, e eu às vezes esqueço. Então, eu quero agradecer todos, a Luciana, o Almir, todos que estão nos prestigiando sempre. E se eu esquecer de falar de alguém, eu peço desculpas encarecidamente, tá? É só para a gente dar ritmo para a nossa live não ficar interrompendo muito. Agora, Léo, beleza. Contou aí de forma bem resumida, a sua história. Eu sei que é possível você demorar 30 segundos para contar uma história, né, Léo? Ou horas e horas a fio. Mas agora me diz uma coisa. Na sua concepção como professor de storytelling, qual que é a importância do storytelling? E a gente vai transpor isso para a nossa realidade da advocacia. Boa, Edu. Ótima pergunta essa, inclusive. A Forbes, a grande Forbes, né, a grande revista Forbes, fez um estudo, uns 2, 3 anos atrás, para entender qual que era, de fato, a responsabilidade do storytelling na fixação das ideias que a gente transmite, né? E aí, eles entenderam ali, durante um estudo de neurociência muito aprofundado e muito extenso,
que quando a gente está exposto a um conteúdo através de uma história, o nosso cérebro tem a capacidade de gravar aquela informação 22 vezes mais do que se fosse qualquer outro método, outra maneira. Então, por exemplo, se a gente está explicando alguma coisa de uma maneira bem didática, bem instrucional, falando como a gente tem nas aulas normais, né? O aluno vai gravar, porque é o jeito que a gente está acostumado a dar aula, o jeito que a gente está acostumado a transmitir conteúdo. Só que se a gente usa o storytelling, o aluno tem 22 vezes mais chance de gravar, por exemplo, aquele conteúdo que a gente está transmitindo. E isso não é só dentro do âmbito da sala de aula, por exemplo. Isso é dentro também, por exemplo, do âmbito da advocacia. E aí que está a grande magia do storytelling. A gente está falando aqui do Enchendo a Banca, que ajuda os advogados a entenderem que o maior poder que eles têm é a conexão. E se o storytelling é capaz de fazer com que os conteúdos sejam 22 vezes mais memoráveis do que outros casos, se ele é uma excelente ferramenta de conexão, então basicamente o storytelling vai ajudar os advogados a poder trilhar esse caminho da conexão de maneira mais facilitada. Então, se os advogados precisam se conectar, os advogados precisam de networking, eles têm uma grande ferramenta em mãos, que é o storytelling, para poder fazer isso. Então, e a gente já falou sobre isso várias vezes, né, Edu? Quando os advogados eles entendem o poder que o storytelling tem no dia a dia deles e como isso pode potencializar o mercado dos advogados ali no entorno deles, é realmente um ganho tremendo e que são só benefícios, né? Você está falando uma coisa, deixa eu só agradecer Fábio Bazzani, a Marta Regina, o Laison, pessoal, demais. Eu sempre peço desculpas se eu esqueci, se alguém passou, eu peço desculpas, porque o Paulo Lira, eu acho, porque vai passando e eu tô entretido aqui com o nosso convidado. Léo, você me falou aí de contar a história da advocacia. Eu não sei por quê. O advogado, às vezes, ele tem a fama de ser um pouco prolixo, às vezes chato mesmo, quando se comunica. Você acha que o storytelling pode quebrar um paradigma como esse? Nossa, com certeza. Com certeza. O storytelling, ele tem por fundamento conectar as pessoas através de sentimentos e emoções humanas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Pixar, né? Vou trazer a Pixar de volta aqui pro centro da nossa conversa. Um filme, um clássico da Pixar é Toy Story. Como que a gente consegue se conectar tanto com brinquedos, se nenhum de nós somos brinquedos? Porque ali existem reflexos de emoções humanas, existem situações que os humanos enfrentam, existem diversas coisas que a gente consegue se ver ali, né? E quando os advogados, por exemplo, conseguem usar o storytelling no speech deles, para tirar, por exemplo, vamos explicar, por exemplo, para um cliente como vai funcionar esse processo. Eu não sou advogado, então eu sou completamente leigo nos assuntos do direito. Mas eu já passei por alguns advogados e eu tive a sorte, depois de conhecer o Edu, que conseguia me explicar as coisas de maneira simplificada, de uma maneira que eu entendia. Porque a questão não é o que você vai explicar dentro da Constituição e da lei que você vai levar para o tribunal, por exemplo. É o que eu preciso entender. E o storytelling meio que faz essa tradução. Ele pega aquela informação parruda, robusta, e faz com que a pessoa entenda de uma maneira que ela possa absorver aquela informação, de acordo com as vivências dela. Porque o storytelling leva muito em conta quem está ouvindo. Então, se quem está ouvindo é uma pessoa leiga no assunto, o storytelling te obriga a simplificar aquele assunto da maneira que aquela pessoa leiga vai entender. Então, ele sempre leva em conta o ouvinte, né? O ouvinte final. E nesse processo você precisa adaptar o seu conteúdo de uma maneira que essa pessoa consiga entender. Então, para os advogados é incrível, porque se para a gente, os clientes, é extremamente complexo às vezes ouvir e entender o linguajar de vocês, porque de fato é muito técnico, o storytelling consegue fazer esse processo. E eu vi tô vendo a Sabrina comentar aqui, que super, por exemplo, na segurança do trabalho e em várias outras áreas de mercado onde você tem que lidar com pessoas com conhecimentos distintos,
Então, um sabe muito e tem todo aquele vocabulário técnico, aquele linguajar difícil, e o outro não sabe nada, o outro só quer resolver um problema. O storytelling, ele intermedia esse caminho e faz com que os dois possam falar a mesma língua. Ele obriga o interlocutor a falar a mesma língua da pessoa que está ouvindo ele. Então, para os advogados, é um baita ganho, é uma coisa super importante. Nossa, eu realmente. Quando eu aprendi, você foi um cara que fez eu afinar, né, a minha questão do storytelling. Porque, é claro, quanto mais você pratica, mais você aprende. Mas você também, através do teu processo de storytelling, me fez eu afinar o meu discurso de conexão com os meus clientes e os meus alunos lá no Enchendo a Banca. E assim, às vezes eu fico pensando que as pessoas acham que é uma coisa um pouco... Tipo, é fora da minha realidade. Isso para mim é inatingível no sentido de que... eu não posso adaptar. Eu não consigo usar o storytelling. Eu queria que você explicasse que é possível usar o storytelling para tudo, em qualquer circunstância? Boa. Olha, agradecer, antes de você responder, agradecer a Raquel, a Marta, já agradeci, a Luciana. Pessoal, show de bola, obrigado por vocês estarem nos prestigiando aí. E vamos lá, Léo. Feliciartes, Feliciartes querendo saber, já emenda. Como é que dá para fazer isso com a culinária? Você sabe que ela é uma culinarista de mão cheia. Mão cheia. Me dá essa experiência aí, Léo, faz favor. Boa, agradeço também a todo mundo que está aí conectado, aproveitar o seu gancho aí, Edu. Acho que antes de responder essa pergunta, queria definir o storytelling, porque a gente está falando de uma palavra em inglês e muitas vezes palavras em inglês assustam a gente, né? Parecem coisas extremamente mirabolantes, mas no fim das contas não são nada demais. Storytelling nada mais é do que, numa tradução livre e simples, contar histórias. É o ato de contar histórias. Basicamente é isso. E aí pode parecer muito simplista, né? Falar sobre contar histórias, porque a gente já pensa em Era Uma Vez, a gente já pensa naquelas histórias para criança dormir, a gente já pensa em tudo isso. Só que quando a gente fala de histórias, a gente está falando de qualquer coisa. Tudo é uma história. Basta você saber contar. Tudo pode ser uma história. E aí quando você pergunta para mim se o storytelling pode ser usado em qualquer lugar, super, em qualquer lugar. Por exemplo, vamos pegar aí 2 lugares extremamente distintos, mas que vão mostrar pra gente que o storytelling, de fato, é uma ferramenta universal e que a gente já nasceu usando. Vamos falar da Feliciartes, da culinária. O que é para o nosso país a comida? O que é para o nosso país a culinária? É muito mais do que só comer. Pra gente, comida é um abraço cultural, né? Pra gente, comida faz parte de todos os nossos eventos. A gente se reúne em volta da mesa para comer. A gente nunca faz um evento, por exemplo, para falar com alguém, contar uma notícia sem comer. A gente não chama alguém na nossa casa sem comida. Então, a comida é, de fato, um ponto cultural dentro da nossa sociedade. Pelo menos um cafezinho, né, Léo? Pelo menos um... Não, você nunca chama alguém para vamos lá em casa. Vamos tomar um cafezinho lá em casa? É sempre assim. É isso. Vamos tomar um cafezinho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A alimentação dentro da cultura brasileira é um ponto sentimental. É um subterfúgio sentimental pra gente. E aí, o que eu tô falando, né? Tô falando de 2 coisas completamente diferentes, mas agora vocês vão entender a conexão. Se eu falei para vocês que storytelling é contar histórias e trazer emoções humanas para dentro de informações que muitas vezes são racionais e muito complexas de entender, se eu estou vendendo comida para alguém, eu não estou simplesmente vendendo comida. Eu estou vendendo toda uma experiência baseada numa cultura. Eu estou vendendo sentimentos, sensações. Quando a pessoa come um bolo de laranja, ela não come um bolo de laranja. Ela come um bolo de laranja pensando no bolo de laranja da avó dela. Então é toda uma experiência sensorial e emocional que vem à tona quando a gente fala de alimentação. Então quando a Feliciartes pergunta para mim se dá para usar o storytelling na culinária, eu acho que é um dos lugares mais legais para se usar o storytelling. E aí eu vou trazer a Pixar de novo. Ratatouille, imagino que todo mundo já deve ter assistido.
tem aquele grande ponto de virada no fim do filme, onde o crítico, ele coloca a comida na boca e lembra da infância, né? Lembra da infância dele, e aí o filme meio que se acerta a partir dali. Então eu acho que pra gente usar o storytelling, por exemplo, na culinária, a gente precisa lembrar que a gente não simplesmente vende comida. A gente não simplesmente está falando de, pô, vou vender um coffee aqui, vou vender um café. Você está vendendo um momento, você está vendendo sensações. Qual que é a história que você pode contar através disso? Então, por exemplo, no caso da Felici Arts, eu sei que ela é uma culinarista de mão cheia. Então, os clientes dela precisam saber a história dela com a comida. Os clientes dela precisam saber por que ela resolveu cozinhar. Eles precisam entender por que ela resolveu colocar a mão na massa e cozinhar para as pessoas. Porque aí vai rolar o ponto de conexão. Aí as pessoas vão entender que a comida para ela, de fato, não é só comida. É também um momento, é uma experiência. E como é assim pra gente, a gente se conecta com a Felici Arts. Então, é isso que é o storytelling. A gente usar a nossa experiência, a nossa história para fazer as conexões. Eu acho que... Cara, Mano, se as pessoas aqui soubessem a história da Felici Arts, aí que as pessoas iam querer mais ainda os produtos da Felici Arts. Porque o slogan que ela adotou é simplesmente o retrato do que é a culinária para ela, né? Sabor em forma de amor. Porque olha, a felicidade é o amor puro, né? E a Marta, cara, ela pergunta, a Marta perguntou como é que é possível a gente usar, por exemplo, a contação de história, a storytelling, para fotografia, por exemplo. uau, essa pergunta é ótima. E eu tenho para mim, assim, eu sinto que todo fotógrafo é um grande storyteller. Todo fotógrafo é um grande contador de histórias, porque a fotografia nada mais é do que você eternizar ali um momento incrível num frame, né? Numa coisa congelada, numa coisa parada que vai ficar para a eternidade. Então, o fotógrafo ele tem que ter esse olhar sensível da contação de história para entender exatamente qual que é o pico do momento ali que vai, de fato, eternizar aquela história naquela foto. Então, por exemplo, a gente está falando de fotografia, quando a gente tem fotografia, por exemplo, familiar, fotografia de eventos, essas coisas, é a história viva, a história pura. Existe um termo que é o visual storytelling, né? Que é o que é muito usado no cinema para, por exemplo, contar uma história através das imagens. Então, muitas vezes no cinema, a gente entende sensações mesmo sem o personagem falar nada. Porque na tela a gente tem cores que trazem pra gente sensações e tudo mais. E eu vi a pergunta Marta aí mesmo no corporativo. Super, Marta, super mesmo no corporativo. Porque, por exemplo, as imagens sempre contam uma história, né? Como a Marta muito bem sabe disso, como uma grande fotógrafa que ela é. E se a gente, por exemplo, tem uma foto de um profissional que quer transmitir é sempre a transmissão de alguma ideia, é sempre a transmissão de algum conteúdo. Então, quando a gente tira uma foto para o corporativo, que a gente quer transmitir que a gente é uma pessoa confiável, séria, o fotógrafo vai direcionar essa pessoa para uma pose, para um cenário completamente diferente. Se ele quer transmitir que ele é mais leve, que ele é mais descontraído, que ele é mais tranquilo, o fotógrafo vai ter que fazer essa direção de cena e colocar ele num lugar mais descontraído, numa pose mais legal, mais divertido, talvez com um sorriso. Então, tudo conta uma história, no fim das contas. Então, se a gente tem uma foto de um executivo, braço cruzado, cara fechada, ele está querendo transmitir alguma informação. E o fotógrafo sabe disso. O fotógrafo vai conduzir todo aquele ensaio para transmitir essa história através da imagem. Então, é uma coisa que naturalmente os fotógrafos já fazem, só que eu acho que nunca foi associado, né, esse termo do storytelling à fotografia, mas é extremamente natural, não é a invenção da roda, eu não estou inventando nada aqui, é uma coisa que os fotógrafos já fazem com muita maestria e muito bem, inclusive, né? Eles já contam histórias através de cliques. Então, sempre quando a gente vê uma foto, existiu um pensamento lógico e racional atrás daquilo para as pessoas saberem exatamente qual que é o sentimento que aquela foto quer passar, né? E isso é storytelling puro. Léo, reforçando aqui para os meus amigos, aviãozinhos para convidar as outras pessoas nesse feriadão, conteúdo de pura qualidade e coraçõezinhos também para indexar aí no Instagram,
algoritmo do Instagram. Algoritmo é uma palavra difícil de falar. Eu devia até abolir ela das lives para não ficar me engasgando, como eu sempre faço todas as segundas-feiras. Eu fico me engasgando aqui. Eu fico pensando, Léo, que, de fato, para nós advogados, e aí eu quero que você me corrija, né? Para a gente quebrar um pouco essa sisudez, o storytelling, ele não só para contar a sua própria história, mas para contar uma história, vamos supor, para um juiz, para você que eu vou fazer uma petição. O que você acha? Acha que dá para usar, Léo? Du, com certeza, com certeza. Eu achei ótima essa pergunta, porque assim a gente consegue sair um pouco desse aspecto era uma vez do storytelling, né? A gente consegue ir um pouco para uma área um pouco mais prática, né? E aí, novamente, para mim, formular uma petição é uma coisa completamente fora da minha realidade, completamente além das minhas compreensões. Eu sei o que é, né? Mas não faço ideia de como é que isso é feito. Inclusive, o trabalho dos advogados aí, parabéns aos advogados, porque é um trabalho extremamente complexo, né? De extremo estudo, então vocês são profissionais incríveis. Queria fazer esse adendo aqui. Mas super, super. O storytelling, tá passando um avião aqui para levar nosso conteúdo lá para cima. O storytelling, ele tem uma fórmula. As pessoas acham que storytelling é 100% feeling. Pô, eu preciso manjar de storytelling para fazer. Eu preciso ter nascido com a habilidade de storytelling para contar histórias. E não, o storytelling é uma fórmula, existe uma técnica, uma receita de bolo para usar storytelling. Existem várias, na verdade, várias fórmulas e várias receitas para isso. Só que a mais comum e a mais fácil de se aplicar é a que a gente usa aqui na EITA, que é inclusive uma criação nossa aqui, que vocês já estão cansados de saber aí, mas eu vou compartilhar com o pessoal, mas que é a técnica do ABC. A técnica do ABC, ela tem por objetivo ajudar as pessoas a estruturar qualquer conteúdo dentro do storytelling. Então, por exemplo, eu tenho uma petição para fazer para o juiz. Eu tenho uma apresentação na faculdade para fazer. Eu tenho um post do Instagram para escrever. Eu vou colocar o meu conteúdo dentro do framework do ABC. E o que é o ABC? Né? Definindo aqui o que é cada um desses passos. O A passa pelo momento da abertura, que é ali onde você vai, entre aspas, resumir o que você está fazendo ali. Então, eu estou aqui para falar isso, isso e isso, vou contar sobre isso, isso e isso, e já mostrar para que você veio. Então, a pessoa que está do outro lado da tela, o juiz, a pessoa que está do outro lado, a pessoa que está ouvindo, a pessoa que está lendo, ela precisa logo no início saber para que você está lá. Né? A gente tem que respeitar o tempo e a atenção das pessoas. E a abertura é o momento da gente fazer isso, da gente resumir o que a gente vai fazer. E a gente pode fazer isso de diversas maneiras, de maneiras bem práticas, inclusive. Por exemplo, começar uma apresentação, eu não sei se isso pode ser feito dentro de uma petição, tá, Edu? Você pode me guiando aí nesse meio do caminho. Você está falando e eu estou maquinando aqui. Você está pensando como converter isso para os advogados, né? Porque eu aprendi a abertura com você em apresentação dos personagens. É uma forma de você fazer uma abertura. Quando você está por uma determinada parte, por que não começar mostrando ele dentro do contexto daquela discussão que a gente está querendo trazer para o processo? Quem é aquele personagem? Quem é o teu cliente? Quais as características que ele possui? Quais os fatos pelos quais ele passou que o levaram àquele momento da necessidade de estar ali discutindo aquela questão? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. O que tu acha? O que você acha? Achei genial, perfeito, incrível, maravilhoso. Ouviram, advogado? Por favor, espero que isso tenha sido gravado, porque isso precisa ir para algum lugar que os advogados ouçam. Isso é incrível, Edu. Isso é muito, muito legal mesmo. Faz todo sentido na minha cabeça. O meu único conhecimento de direito é assistindo série de direito. Mas eu fico pensando isso na realidade, como ia funcionar bem, né? Mandou se você bem. For notar, tá dando uma travada. Ah, mas estamos aqui, né? Estamos aqui.
Então, se Beleza. você for notar, Léo, nosso sistema jurídico no Brasil, ele é muito diferente do sistema jurídico americano, que é o que a gente tem nas séries, né? A maioria das séries, a gente aprende sobre o sistema jurídico americano. Inclusive, eu assisti um filme fantástico, recente, o Sete de Chicago. Um filme espetacular. Léo, tá aí? Ixi. Não, tamo aí. Tô te vendo agora. Deu uma Beleza. travada. Tamo junto. Você vê, eu estava explicando para você, comentando, que o que a gente tem em séries e cinema, a maioria das coisas são do sistema jurídico norte-americano. E o sistema jurídico norte-americano, ele é absolutamente distinto, ele é muito diferente mesmo do nosso. Ele vem de um sistema mais anglicano, saxão, e o nosso é o sistema romano. Então a gente vai encontrar o nosso sistema jurídico muito mais próximo dos países europeus, por exemplo. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: nesses filmes e nessas séries, você nota naqueles casos que o cara está se apresentando para um júri, um processo clássico de storytelling, claríssimo na apresentação. É claro que isso está sendo apresentado para o cinema e é romanceado. Mas recentemente, eu vi um filme, acho que foi esses dias, aqui, o Sete de Chicago. Não sei se você já viu, que é a história que conta de um início de um protesto contra a guerra do Vietnã lá nos Estados Unidos. E ficou muito claro o processo dos advogados envolvidos no caso, trazendo esses contextos. Então, cada um trazendo a sua versão com base nesse contexto da apresentação de cada um dos personagens que eles queriam defender. Então acho que foi até um pouco nisso que eu trouxe esse paralelo. Mas continuando, estamos no ar. Boa, Edu. Muito legal, muito legal. E é interessante lembrar que todos esses filmes e séries que a gente assiste americanos, né? A maioria deles americanos, né? Norte-americanos, que nós também somos americanos no fim das contas, mas os norte-americanos, que contam pra gente muito desse imaginário jurídico e do direito que a gente tem aqui na nossa cabeça, né, para nós leigos. Quando a gente vê muito essa questão do storytelling, é porque no fim das contas eles foram escritos por roteiristas que são storytellers natos, né? Então é muito legal ver essa passagem do storytelling puro ali acontecendo, e foi muito bom você trazer isso aqui, Du. Mas voltando aqui pro ABC. Então o ABC é um momento de abertura. Uma coisa simples que a gente pode fazer na abertura, isso que você falou, Du, é incrível, que é fazer a apresentação dos personagens de acordo com o que você vai querer introduzir mais pra frente, né? Então, de acordo com o tema, de acordo com qual for a sua defesa, ou qual for o espectro que você vai querer trazer ali. E uma coisa super simples, que o pessoal pode super usar, por exemplo, em criação de conteúdo para internet, em apresentações de IGTV, em apresentações de faculdade, de trabalho, é começar com perguntas. Começar com perguntas é sempre muito, muito simples de fazer e sempre traz muita atenção das pessoas, que é o que a gente quer, né, na abertura. Então começa, se a gente for falar, por exemplo, sobre os pandas da Ásia. Você já parou para pensar quantos pandas existem na Ásia? Pronto, é um jeito de começar essa apresentação, sabe? Começou com uma pergunta. Excelente. Você já parou para pensar sobre isso? Pronto, você traz a pessoa para dentro do conteúdo junto com você. É muito simples de fazer e é uma coisa que a gente pode usar, inclusive, de improviso. Então, quando a gente está ali no meio de uma situação que alguém fala, fala alguma coisa aí, você fala, opa, deixa eu estruturar a minha ideia aqui. Nesses 3 segundos que eu tenho, você já começa jogando uma pergunta, porque você já vai ganhar uns segundinhos para continuar pensando, porque é uma pergunta retórica, você sempre tem que dar um tempo para a pessoa responder mentalmente, né? Então você joga a pergunta, dá uns 3 segundinhos e nesses 3 segundos você já continua fervendo aqui na sua cabeça o que você vai continuar falando. E aí a gente vai pro B. O B é um momento muito importante do nosso storytelling, que é o momento de bagunçar a ideia. Bagunçar a ideia. Como assim bagunçar a ideia, né? O cara tá falando de uma estrutura para ajudar a gente a facilitar o processo, tá mandando a gente bagunçar a ideia? Sim. Bagunçar a ideia para apresentar um vilão, um problema, para bagunçar o coreto ali mesmo de alguma maneira. Então,
Eu acho que a gente pode traduzir, no caso da advocacia, se apresentou o teu cliente, e aí o fato que mudou a vida dele, que bagunçou a vida dele. Boa, Du, boa, isso aí, muito bom. Tipo Suits, eles têm, nossa, assim, Suits tem uns Bs gigantes, né? Aliás, Suits é um grande B, né? Se a gente for parar pra pensar, é uma grande bagunça o Suits. Muito bom, o Grupo Ambimax falou aí pra gente que tipo Suits, muito, muito bom. E, Du, eu fez essa colocação, o seu paralelo aí com o mundo do direito, e é ótimo você me ajudando com esses paralelos, porque pra mim você sabe que, né, não é tão simples fazer esses paralelos assim. Beleza, mas vamos falar dessa apresentação do vilão, né? Já que ficou bem claro para os advogados qual que é o momento do B dentro do, por exemplo, do direito, numa apresentação, numa palestra, num conteúdo, é apresentar o problema que você vai solucionar. Então, se a gente voltar nesse exemplo tosco que eu estou falando aqui dos pandas, se a gente está falando dos pandas, é falar, gente, até 2021 não vão existir mais pandas. Então, apresentar não é verdade, tá, gente? Eu tô inventando isso aqui só para dar exemplo. Eu espero que os pandas existam em 2021. Mas é o momento de você apresentar o problema. É o momento de você apresentar aquele ganchinho que vai fazer as pessoas, poxa, será que eu tenho uma participação nisso? Será que eu posso fazer alguma coisa para melhorar? E não só, se for um caso assim amplo, um caso de resolução fora, mas você pode trazer isso para dentro também. Se for alguma coisa reflexiva, você pode dizer, por exemplo, se você estiver falando sobre um processo de autoconhecimento e de ganho sobre conhecer melhor a si mesmo, você pode dizer o que você perde quando você não sabe quem você é. E aí a pessoa já vai trazer várias coisas que ela sabe que ela está perdendo e vai trazer esse vilão à tona, sabe? Então esse é o B. É o momento de apresentar o problema. E é muito importante apresentar um problema. Isso, inclusive, nos speeches de vendas, tá? Então, se temos vendedores aqui, não sei se temos vendedores conectados com a gente, é muito importante nos discursos de vendas apresentar sempre um problema. Porque se a gente está falando, por exemplo, de vender uma bicicleta, você não está vendendo uma bicicleta com pneu de plástico não sei das quantas, com 256 marchas e bibibibobobó. Você está vendendo uma bicicleta que é mais rápida, que vai ser melhor para subir as ladeiras, que vai resolver o problema de ficar doendo a bunda, depois que você anda muito tempo. Você vai vender uma bicicleta... Existe essa bicicleta? Existe tá essa vendo, bicicleta? Se existir, tá vendo? já teremos um cliente aí, ó. Muito melhor eu falar que a bicicleta vai parar de doer o bumbum do que eu falar que o banco da bicicleta é feito de plástico polímero tipo C, super soft, que não sei o que não sei o que lá. É sempre focar, né, no problema que aquilo resolve, ao invés de focar nas especificidades técnicas do negócio. Eu acho que o que você está falando é um ponto crucial para os colegas advogados. Crucial. Porque assim, advogado tem uma restrição de não pode fazer uma venda fria. E eu sempre, lá no Enchendo a Banca, nos cursos, nas palestras, venda fria é uma coisa, você mostrar os benefícios que a sua advocacia entrega para o futuro cliente, o prospecto, fica muito mais interessante. Esse teu exemplo é fantástico, fica muito mais interessante do que... simplesmente, por exemplo, o cara que não... É muito comum, né? O advogado contrata advogado, aí fica aquela coisa, depois o advogado, ele liga, ele não consegue falar, tal. É muito melhor é muito legal quando você fala assim, no meu escritório você vai conseguir falar comigo qualquer hora do dia. Ao contrário do cara, tem uns colegas advogados que nem os advogados conseguem falar com ele. Sério, a gente liga pro escritório da pessoa e ele fala assim, é do escritório do fulano, eu queria falar com o fulano. Mas sobre o que seria? Não, é particular. Qual é o número do processo? Eu falei, não, é particular, eu sou amigo dele. Então tá bom, vou ver. Cara, tipo assim, um puta filtro, uma coisa meio louca, né? Pra quem tem contato com é um esporte de contato, né? Eu sempre falo também que o networking é um esporte de contato também, porque o advogado tem que ter contato com as pessoas, ele simplesmente está bloqueando isso. Vamos lá, Léo, pra gente não perder mais tempo. Mais fácil falar com
com Obama do que falar com o advogado, rapaz? Como é Ah, que pode? muitos, muitos. Olha, deixa eu só agradecer aqui, Reinaldinho Cirilo, grande parceiro. Como você tá, Cirilinho? A Cat Hills. Caramba, deu uma bloqueada. Cat Hills, eu acho que é isso que eu consegui passar. Gente, obrigado pela presença, obrigado por vocês estarem nos prestigiando nesse feriadão. Léo, e aí? Tamo Pedro, bagunçamos. Inclusive, a Cat Hills disse uma coisa muito boa aqui. Eu vou pegar 2 ganchos aqui. A Sabrina falou que todos nós somos vendedores de algum jeito, e de fato nós somos, né? E eu vou usar esse comentário da Sabrina com o da Cat Hills, falando que quando a gente não vende de fato objetos, a gente está vendendo ideias. E o tempo todo a gente vende ideias, né? Então, toda hora, quando a gente for fazer um discurso de convencimento, então vou mudar aqui a palavra, de vendas para convencimento. Maravilhoso. A gente tem que apresentar sempre um problema que a gente vai resolver. Então, se eu vou resolver um problema, eu vou ter que apresentar esse problema de uma maneira simples e que toque as pessoas. E às vezes as pessoas nem sabem que tem esse problema. Né? Esse é um dos motes mais incríveis aí do convencimento. É você apresentar um problema que a pessoa nem sabe que tem, mas naquele momento ela precisa resolver esse problema. E esse é o B, né? Apresentar o vilão aí. No cinema é bem simples identificar o B, porque, por exemplo, nos filmes de super-heróis, são vilões mesmo, né? São pessoas, são vilões físicos, característicos, né? Nos discursos, nos conteúdos, nos temas, são um pouco mais complexos da gente desenvolver esses vilões. Mas se a gente dizer que são vilões, são iguais aos problemas que a gente vai solucionar, fica fácil a gente entender. E a gente vai para o C, que é o grande fechamento do nosso ABC, e o C é a parte mais importante do nosso storytelling, que é o momento de consertar. Porque se você bagunçou, agora você vai ter que consertar. E é por isso que você está aqui, é por isso que você veio. Você está fazendo toda essa apresentação, todo esse storytelling para resolver um problema, para consertar a solução. Para consertar a solução não, para consertar aquela situação, para apresentar a solução. Então é aqui que você precisa passar mais tempo, é sempre no C. Inclusive, imagino que para os advogados seja assim também, né? Você gasta mais tempo ali da sua fala na defesa do seu processo, ou na acusação, né? Se for de outro lado. Então, é onde você gasta mais tempo mostrando as provas, fazendo todo aquela ficha de provas e defesas. Então, é aqui que você está. É para isso que você veio. Para consertar a bagunça que você mesmo criou. E o C, ele é de fato o momento da venda. É a resolutiva do B, exatamente, Marta. Marta aí é a resolutiva do B. É o momento da venda. É o momento do convencimento. Então, se você está aqui apresentando, vou voltar naquele meu exemplo maravilhoso dos pandas, que eu não tive exemplo melhor para arrumar, mas vamos nesse. Se eu disse aqui que até 2021 todos os pandas serão extintos, esse é o problema que eu apresentei, agora eu vou virar para vocês no C e vou falar assim, gente, mas a minha ONG está com um projeto de resolver esse problema. E você pode fazer parte disso. Se inscreva na nossa ONG aí, dedique 5 horas por semana e vamos salvar os pandas. Pronto. Apresentei o problema e apresentei a solução. Falando sobre o C, deixa eu ver, a Sabrina fez uma pergunta. Ah, a Sabrina fez uma ótima pergunta, inclusive. E o Thanos? O Thanos é o vilão ou é o C? A gente tem dois jeitos de entender isso. Explica esse processo do Thanos. Você sabe que foi uma discussão filosófica aqui em casa. Porque tá. eu, a Sabrina e o Dudu, nós realmente somos cinéfilos e fascinados por essas coisas de super-heróis. E a gente trouxe uma discussão filosófica porque, o Thanos, ele, no final das contas, ele é vilão mesmo ou não é? Boa, essa pergunta é muito, muito boa. Sabe por quê? Porque, inclusive, essa característica faz o Thanos ser um dos melhores vilões que a gente viu em filmes de super-heróis nos últimos tempos. É essa dubiedade. É aquilo da gente saber que ele é um vilão, só que por diversos momentos a gente entende o vilão. A gente fala, ué, mas esse vilão não tá tão errado assim. O Coringa, né? No filme do Coringa. Coringa é muito isso também, né? E isso é uma grande característica do roteirista, é um grande trunfo do roteirista, quando ele consegue trazer pra gente
fora daquela característica estereotipada de vilão ser ruim, um vilão que a gente se identifica. Quando a gente se identifica com o vilão, aí que tá o negócio. A gente fica dividido. E esse é uma das coisas mais legais, porque atinge a nossa própria moral, né? A gente coloca os nossos próprios valores dentro da tela do cinema, isso é o mais incrível. Então, de maneira simples, o Thanos é o B, o Thanos é o vilão. E isso é ponto e é fato. Só que o Thanos é um vilão tão bem construído, é um vilão com motivações tão bem resolvidas e que fazem tanto sentido que ele muitas vezes pode ser uma solução, porque na cabeça dele ele é a solução. E é isso que o filme tenta apresentar, né? Que não necessariamente matar metade da população é a solução. Talvez seja, nunca saberemos, já que os Vingadores impediram o plano do Thanos. Mas é isso que o filme mostra, né? Que se o Thanos convence você de que ele não é o vilão, ele é a solução, os roteiristas foram muito bem sucedidos em fazer aquela construção. Então, não é uma discussão ruim. Eles ficam muito felizes, inclusive, das pessoas ficarem na dúvida. É um objetivo real deles. Mas, no gibi ali, no que tá no gibi, né, como diz minha avó, não tá no gibi, mas o que tá no gibi é que o Thanos, de fato, é um vilão, porque a gente tem uma definição de protagonista. E quando a gente sabe que o protagonista são os heróis, de fato, o Thanos é o vilão, mas só por esse fato. Mas dá super pra gente pensar que o Thanos é o herói se ele te convencer de que ele é o herói. E tá tudo bem, tá? O Coringa também, tá tudo certo. Não, a construção do Coringa é espetacular, né? Espetacular. Tipo, eles levam a ter que ele só se tornou aquela pessoa que pratica atos ruins, depois de ser pisoteado. Pela sociedade, né? O Coringa é um produto do meio, né? É um produto do meio e... Bom, essa é uma outra discussão filosófica, né? Pois é, vamos ter que combinar a gente não vai poder discutir sobre o Coringa. Ô, Léo, eu tô com uma curiosidade, que, storytelling é uma coisa nova, né? Edu, essa pergunta é tão boa. Eu amo quando faz essa pergunta pra mim, Edu. Storytelling é a coisa mais velha que existe na face da Terra. O que tá rolando aqui é que agora as pessoas estão entendendo o valor do storytelling. Então ele tá vindo pra crista da onda. Mas é um negócio velho pra burro. E não é a descoberta da roda, não é a invenção do fogo, não é nada disso. Muito pelo contrário. O mais legal do storytelling é que é uma habilidade que todo mundo tem. Todos nós, como seres humanos, temos a habilidade de contar histórias dentro de nós como uma ferramenta inata. É muito parte do nosso processo de comunicação. A gente aprende a se comunicar contando histórias. Então faz parte do ser humano. Mas o que acontece, como tudo no mercado, você pega alguma coisa que deveria ser padrão e todo mundo deveria conhecer, você põe um nome chique em inglês e você vende isso, né? Porque as pessoas não têm noção de que esse conhecimento, de que essa técnica faz parte do nosso meio, né? A gente não faz isso conscientemente. A gente é afetado por isso o tempo inteiro, mas a gente não faz esse processo conscientemente. Então as pessoas vendem isso como uma coisa nova, mas é muito velho. Inclusive o storytelling, os relatos científicos dizem que o storytelling é tão velho quanto o fogo. Né? Que quando o fogo foi descoberto, as pessoas se juntavam em volta do fogo de fato para contar histórias, né? Não do jeito que a gente está pensando, claro, mas para perpetuar, por exemplo, conhecimentos. E a Marta falou uma coisa aqui agora, que é o melhor gancho da vida, é o que eu mais gosto de falar sobre storytelling. É a maior comprovação de que todos nós somos storytellers. É a fofoca. A fofoca é uma coisa tão inata do ser humano porque a gente é curioso. A gente quer saber das coisas que podem se relacionar com a nossa vida ou não. A gente quer saber como a vida do outro funciona. Isso faz parte da gente. Óbvio que as convenções morais e éticas mostram pra gente que falar mal do coleguinha não é tão legal. E a gente evita. E, de fato, a gente evita. A gente não pode ficar falando mal dos outros porque a gente entende, por exemplo, quando fala mal da gente não é bom. Mas, naturalmente, nós somos seres curiosos, que a gente quer saber da vida do outro. E fofoca, gente, nada mais é do que storytelling. Fofoca é um storytelling não geralmente usado para o bem, mas é storytelling. É você contar da vida do outro de uma maneira que interesse as pessoas, de uma maneira que engaje. E fofoca é um dos storytellings mais engajadores que tem.
Tanto que a gente tem aqui no Brasil, né? Muito por conta da nossa cultura, de ser exposto a novelas, etc., por muitos anos, um dos países que mais tem entretenimento voltado para fofoca no mundo, né? A gente tem programas de fofoca que perduram por anos e anos e que fazem muito sucesso. Né? Revistas. Você me lembrou de uma coisa, você contou um negócio. Olha, a Marta está chamando os advogados de fofoqueiros. Advogado é fofoqueiro com palavra bonita, é isso que a Marta está querendo dizer, será? Não, pessoal, é uma questão de valores, eu acho, né? Sim. Você me contou um negócio muito louco. Você falou que, a gente deve se dedicar a maior parte do nosso tempo de storytelling no PC, né? Não sei. É por isso que, às vezes, eu me incomodo com certas emissoras de televisão que fazem novelas, que elas fazem a primeira... 90% da novela ficar no B e o último capítulo é o C. Não te machuca como storyteller isso? Machuca, Edu, mas eu entendo. Qual que é o raciocínio roteirístico por trás daquilo? Eu vou te explicar. O que rola? A gente tem que focar sempre no C. Mas o ser humano naturalmente é mais atraído pelo personagem em situação de conflito do que pelo personagem em situação de resolução. Isso faz muito parte do que as pessoas gostam de assistir, entende? E a gente volta ao mesmo ponto da fofoca. Se, por exemplo, a novela passasse metade da novela mostrando resolução, ela ia ter metade da audiência. Porque ninguém gosta de ver resolução, a gente gosta de ver o circo pegar fogo, entendeu? No geral, eu tô dizendo aqui, tá? Não dizendo que você ou eu, as pessoas estão aqui. Exato, pela fofoca. Então, é super uma análise de público, e a gente sabe que aqui no Brasil a novela é quase uma questão cultural, né? E super vende mais que CNN. A Sabina tá falando, por isso que o Datena vende mais que a CNN. Com certeza, exatamente por isso, porque o Datena, ele tem uma pegada mais sensacionalista, né? Que explora mais o B do que o C. E embora o C seja muito mais valoroso do que o B, o ser humano médio, e eu digo ser humano médio, a média da humanidade, tá? Não que o ser humano ele seja médio, mas é que a média da humanidade prefere ver o circo pegar fogo do que o bombeiro apagando o incêndio da lona. Isso é uma coisa que eu super aprendi no curso de roteiro. É por isso que a maioria dos filmes, inclusive, passa a maior parte do tempo no segundo e no segundo ato, né? Que é o ato do problema. Mas a gente não pode cair nesse erro, Edu, quando a gente está falando de, por exemplo, produto, quando a gente está vendendo, quando a gente é advogado. Porque aqui é vida real. Então, se a gente está fazendo uma venda, se você está tentando convencer um cliente, qualquer coisa da vida real não é igual na novela. A gente está procurando resultado, a gente está procurando resolução de problema. Então, se você é um advogado e está conversando com o seu cliente sobre isso, não caia no erro de ficar explorando o problema. É muito tentador fazer isso. Muito tentador, porque culturalmente a gente é criado para ser assim. Mas naquele momento, o cliente não quer ser exposto a mais problemas. O cliente precisa da resolução. Então, no dia a dia, o foco do storytelling tem que ser no C. Se você for um roteirista, escrever para ficção, for contratado pela Globo, aí você pode focar bastante no B. Mas quando você for vender, por favor, foquem no C. Muito importante. Olha, agradecer ao Marcelo Godke Veiga, grande amigo, parceiro de faculdade de escola, foi também. O Eduardo Correia, presidente da OAB Itaquera, obrigado pela audiência, meu amigo. Brindes LC, Luana Cunha, show de bola, Lu. Bacana. Léo, estamos acabando aqui com... Nosso tempo está acabando. É aquele dia que todo mundo vai fazer assim. Porque eu não sei você, mas eu sou capaz de ficar horas conversando com você a respeito disso. Eu vou ter muitas coisas, muitas curiosidades. Então, o pessoal já sabe. Quer saber mais do Léo? Eita no Enchendo a Banca. Temos Eita no Enchendo a Banca. Esse mês nós vamos abrir mais uma semana do 1 em 1 milhão, com aquela identidade visual maravilhosa que o Léo
criou para a gente do Enchendo a Banca, que essa é outra habilidade que ele tem, né? Conta a história bonita. Né? Leozinho, estamos aí com 3 minutos, suas palavras finais, seu recado final para a turma. Boa, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre storytelling, que é aquilo que eu disse, embora seja uma coisa que todo mundo faz, é uma coisa que a gente precisa trazer para a consciência, como uma habilidade mesmo, né? Que a gente pode usar a nosso favor. E o que eu queria dizer para a galera que está aqui é muito obrigado por estarem aqui e usem o storytelling de maneira consciente a favor de vocês. Então, não só façam isso de maneira natural e inata, que eu sei que todo mundo já faz, mas tentem colocar a razão nisso, né? Tentem fazer uma abertura estruturada, apresentar um problema, tentem colocar uma solução no maior tempo possível para vocês mostrarem para a pessoa o valor daquilo que vocês estão falando, né? Porque se você ficar sempre no problema, você não mostra valor. Então, a mensagem é essa. Vamos continuar fazendo storytelling como a gente já faz como ser humano, essa habilidade tão incrível que a gente já tem, mas vamos fazer isso de uma maneira agora um pouco mais consciente, trazendo mais o foco para o resultado e para o valor que a gente pode agregar para a vida das pessoas, né? Não só para aquilo que a gente faz de maneira sem saber e só fazendo e só vivendo, mas com certeza aí como uma ferramenta que vai ajudar bastante a gente a melhorar os nossos resultados. Eu sempre digo, consciência é tudo. É mais do que conhecimento, né? Porque tem tudo. muita coisa que a gente sabe e a gente não sabe que sabe. Quando a nossa vida, pessoal, é assim, mas em muitas coisas isso é assim, ó, tá um monte de gente querendo outra live com o Léo, viu? Vamos marcar, Vamos ver se ele vai ter disponibilidade de estar conosco. Então, quero mais uma vez agradecer. Léo, não tenho palavras para agradecer não só o dia de hoje, mas por tudo que você faz por nós. Você é um parceiro. Cara, eu fico muito feliz quando eu encontro uma pessoa com os mesmos valores, mesmos propósitos. Não é tão fácil a gente achar, e você é um desses. Então, sempre uma alegria estarmos juntos, né? A gente pode ficar horas. Agradecer a todo mundo pela audiência, e eu sempre peço desculpas se eu esqueci de alguém. E, pessoal, basicamente é isso. Continue acompanhando @eita, vocês vão aprender muita coisa de storytelling. @enchendo a banca, porque vocês vão aprender muita coisa de marketing jurídico, de networking. Um fantástico feriado para todo mundo. Uma fantástica semana. E, pessoal, um forte abraço para todo mundo. Beijão, aproveitem o resto do dia. Agradeço mais uma vez a audiência. Falou, gente. Tchauzinho. Obrigado, Léo.